Olá, estudantes do 6º ano. Neste vídeo vamos falar sobre orientação, escala cartográfica, focando principalmente na ideia de como o ser humano se organizou ao longo do tempo para se orientar no espaço geográfico, para se deslocar e marcar os caminhos, marcar esse deslocamento ao longo da história. O que ele observava, quais eram os elementos utilizados e quais são as técnicas e os elementos utilizados ainda hoje para essa orientação no espaço geográfico. Pensando nisso, a reflexão é: você sabe como o ser humano faz para se orientar no espaço geográfico? Como o ser humano desenvolve ao longo da sua história mecanismos, maneiras para esse deslocamento? É bem importante pensar que houve uma necessidade sempre ao longo da história da humanidade de desenvolver formas de orientação, formas de se orientar no espaço geográfico e que foram se modificando ao longo do tempo conforme o homem desenvolvia técnicas mais apuradas e mais elaboradas para isso. Então, primeiro, o ser humano marcava em elementos que ele tinha ali no próprio espaço dele, em rochas, em troncos de árvores, alguma referência do caminho percorrido, para que ele pudesse voltar ao ponto inicial sem se perder. Então é importante pensar nesse sentido. Como o ser humano, lá no início da sua história, se localizava, marcava o seu deslocamento. Então ele utilizava elementos do próprio ambiente onde ele estava para fazer isso. E ao longo da história vão se desenvolvendo outras formas de observação, principalmente ali astros, né, como a Lua, Cruzeiro do Sul, o Sol, a estrela polar. Depois vão se desenvolver alguns instrumentos para essa orientação. E mais tarde, na atualidade, nós vamos ter o GPS, que é utilizado como principal ferramenta ali para localização geográfica. Orientação pelo Sol, observar onde o Sol nasce, onde ele se põe e estabelecer direções a partir dessa observação do nascer e pôr do Sol. Instrumentos de orientação, astrolábio, utilizado na antiguidade pelos navegadores, observando a partir da linha do horizonte alguns astros e marcando algumas medidas, fazendo alguns cálculos matemáticos para estabelecer ali essa característica. A rosa dos ventos, que é um instrumento desenvolvido a partir da observação do Sol. Então, se estabelecem pontos cardeais, colaterais e subcolaterais, sendo que os pontos cardeais são os principais, norte, sul, leste e oeste, né? A partir da observação do Sol. A bússola é um instrumento que tem desenhado a rosa dos ventos, que indica o norte magnético da Terra a partir da agulha imantada dela, e depois se estabelecem então os outros pontos ali, descobrir onde está o norte, se estabelecem os outros 3 pontos cardeais. Então a bússola é um instrumento bem importante e a história diz ali que surgiram a partir dos chineses, então foram os chineses que criaram a bússola, né? Há algumas dúvidas, enfim, não tinha nenhuma referência, uma marcação sobre isso, mas a história marca ali como quem desenvolveu esse instrumento importantíssimo de orientação foram os chineses, tá? A bússola é muito importante. E aí nós vamos ter também o sistema de posicionamento global, que é o GPS, formado por satélites que estão na órbita da Terra, que vão mandar sinais, e aí esses sinais serão captados por antenas que vão direcionar para receptores. Então, o que se usa é um receptor, como a imagem mostra para nós aqui. Eu vou digitar o endereço e ele vai indicar o percurso que eu tenho ali. Então, o GPS é moderno nesse sentido de orientação e de localização geográfica. Nesse vídeo, nós falamos sobre a orientação, a localização geográfica. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.